Olha lá, vamos ver agora, questão de pontuação, né? Questão 8, a questão de pontuação. E, finalmente, mais uma, né? Você pegar nesses 2 anos de prova que a gente fez aí, pelo menos da coletânea que a gente trabalhou, pontuação tá naquela coisa assim, às vezes, né? Um assunto tão importante, mas cresceu um pouquinho. Você vai ver que em 2009, 2010 a coisa já mescla um pouco mais, já aparece um pouquinho mais em relação a outras coisas. Vamos dar uma olhada na pontuação aí? Vamos lá. Acompanhe. Questão de número 8. Vamos lá. Na questão 8 ele diz assim: considere as afirmativas abaixo sobre a pontuação do texto 1. Vamos lá. Ele coloca várias considerações, veja só. Você vai começar a buscar no texto uma série de coisas, hein? Veja só uma questão que vai tomar seu tempo, né? Olha só. De acordo com o registro formal culto, sem, no entanto, assumir esse receio. Desculpem. A expressão, no entanto, conjunção coordenativa adversativa, deveria vir entre vírgulas. O que você acha? Gente, veja o texto, não precisa nem voltar para o texto aqui. De acordo com o registro formal, sem, no entanto, assumir esse receio. Sem, vírgula, no entanto, vírgula, assumir. Gente, esse no entanto aqui é uma conjunção intrusa. É uma conjunção que entra no meio da história, no meio da estrutura aqui, claro, e deve estar entre vírgulas. Conjunção intercalada. Se a conjunção intercalada, se precisa estar entre vírgulas, claro, você tem aqui, lógico, sem vírgula. No entanto, vírgula. A norma diz, nós não vimos isso lá atrás? Ordem direta, ordem inversa, nós vimos isso. A ordem direta, sujeito, verbo, complemento, advérbios, conjunções. Se eu pegar essa conjunção e jogar para o meio da frase, de alguma forma, se ela ficar intercalada em algum contexto de argumentação, do que quer que seja, você terá de utilizar a vírgula, porque se trata, lógico, né, de uma conjunção intercalada, intrusa, no meio da história, entre vírgulas, certo? Vamos continuar. Olha aí. A insônia é um sistema, e, como em todo sistema, nesse também há alguns pontos críticos. A vírgula depois da palavra sistema teria de ser retirada. Pessoal, a insônia é um sistema, vírgula. Ele diz, a insônia é um sistema. E, como em todo sistema, nesse também há alguns pontos críticos. Veja, quando ele coloca a vírgula de uma forma ou de outra, a vírgula depois da palavra sistema, eu não preciso retirar a vírgula nesse contexto aí por uma questão bastante simples. Esse i aqui, que é conjunção aditiva, está caracterizando a existência de outra coisa. É um sistema i, valor aditivo. Mas por quê? Eu teria que retirar a vírgula desse sistema? Não, gente. Necessariamente não. Eu tenho sujeitos diferentes, né? Como em todo sistema, note, essa vírgula aqui, desse contexto, indica que esse como em todo sistema está determinando, lógico, conforme em todo sistema, uma expressão intercalada aqui, né? Tá, mas ele, Marcelo, mas veja só, não estou entendendo nada. Ele está defendendo a retirada aí, ele diz assim, olha, a vírgula tem de ser retirada. Não, ela não teria de ser retirada. Não existe essa obrigação. Percebeu? Não há essa obrigação aqui. A vírgula não tem que ser retirada de forma alguma. Mas eu posso preservar essa vírgula? Pode, gente. A insônia é um sistema. A primeira oração aqui, a primeira frase está formulada. Na frase não, a primeira oração está formulada. A insônia é um sistema, vírgula, e nesse também há alguns pontos. O sujeito do primeiro verbo é a insônia. O sujeito do segundo verbo, nesse também há alguns pontos. Esse A aqui é oração sem sujeito. Sujeitos diferentes. A vírgula aqui ela pode ser usada. Eu posso utilizar a vírgula antes da conjunção i, claro, quando houver sujeitos diferentes de uma oração para outra, quando houver mudança de sujeito. No primeiro contexto, o sujeito é a insônia, nenhum problema, sujeito do verbo ser. Mas no segundo, e nesse também, há alguns pontos. O verbo haver, no sentido de existir, é oração sem sujeito. Mudou a dinâmica do sujeito. Eu posso, sim, utilizar a vírgula aqui sem problemas. Não é obrigatório, mas eu posso usar. Está dizendo que teria de ser retirada. Mentira. Falso. 3. O travessão em até quando, na linha 13, se justifica por se tratar de uma síntese do que se vinha dizendo. Pessoal, na linha 13, um questionamento de até quando. Quando você vê aqui, claro, até quando simplesmente questionado, não dá. Porque ele diz assim, o travessão em até quando se justifica por se tratar de uma síntese? Não, gente. Quando você observa essa questão de síntese aí, a coisa está bem diferente.
Claro. É um questionamento, é uma pergunta. Quando ele coloca, olha, mas e aí, é permanecer vigilante até quando? O insônia é um imortal de olheiras. Ele complementa esse trecho aí. Então não tem nada de síntese, de resumo, não. Ele pergunta até quando, ele está questionando, isso é um questionamento. Não tem nada de síntese. 4. Na 4 ele diz, a vírgula em thou shall be cursed. Eita, o professor se garante. Não, é de brefa. Vamos lá. Se deve, a vírgula nesse contexto aqui, se deve à sentença em inglês. Não. As aspas, vá lá que seja. Eu posso até ter aspas nesse contexto aqui em função do inglês, mas a vírgula, de forma alguma. A vírgula não ocorre por conta do inglês de jeito nenhum. Ele coloca tal frase, vírgula, proferiu fulano de tal, um Deus. É só uma sentença de abertura aí, né? Uma frase, vírgula, como se fosse um caráter, né, de início mesmo, de abertura do texto propriamente dito. Não tem nada de sentença em inglês, não. O inglês não exige presença de vírgula. Não tem nenhuma justificativa aí. Bom, a resposta certa aí, claro, a letra A é a única verdadeira, né? Nos outros 3 ele blefa, mas blefa descaradamente aí. E você tem que tomar cuidado. Certo? Bom, vamos lá. Questão de número 9. Mais uma questão. Na questão 9 ele coloca aí. Leia o trecho abaixo, extraído do texto 1. Sem, no entanto, assumir esse receio. Linha 18. Em qual das opções o verbo recear, relacionado ao substantivo receio, está corretamente grafado? Olha só. Sem, no entanto, ter esse receio. Ele quer a conjugação do verbo recear. Olha só, relativo ao substantivo receio. Pessoal, o verbo recear é um verbo terminado em EAR. Todo e qualquer verbo terminado em EAR, ele tem uma conjugação muito peculiar, muito particular. Vou dar um exemplo. Se eu disser o verbo recear, vamos conjugar o verbo recear? Nortear, passear, pentear, presentear, né? Saborear. Olha só, estou dizendo um bocado já para você saber que há muitos e muitos verbos com terminação EAR. E a conjugação é bem precisa. Olha só, os verbos terminados em EAR possuem, né, uma conjugação diferenciada por uma simples coisa. Observe sempre as formas risotônicas e arrisotônicas. Como assim? Observe o nós e o vós, que são formas arrisotônicas, em que o acento tônico não cai no radical, na raiz. E as formas risotônicas, eu, tu, ele, eles, são aquelas formas em que o acento tônico, a pronúncia forte, recai no radical, no comecinho, na base da palavra. Veja a diferença. Sempre esses verbos terminados em EAR, sempre esses caras terão uma característica bem peculiar. Mas qual é a característica? Os verbos terminados em EAR recebem I, por exemplo, nas formas risotônicas, eu, tu, ele, eles, no presente do indicativo. Entendi, foi nada. Eu vou conjugar, você vai entender. Verbo recear. Veja, não tem I. Você nota que o verbo não tem. Mas a palavra receio, mas não tem I? Tem. Receio, substantivo, tem. O verbo recear, derivado, não tem. Percebeu? Freio. A palavra freio, freio de carro, freio. A palavra freio tem I. Mas o verbo não é frear, é frear. Sem I. Ia fazer o quê? O freo é? Não. O I, ele aparece no eu, no tu, no ele, no eles. Eu freio, tu freias, ele freia, com I. Nós e vós, esses caras é que mudam tudo. Então se ligue no nós e no vós, viu? Se ligue no nós e vós. Nós freamos, sem I. Nós freamos. Vós freais. Freais, não tem I. Eles freiam. Legal, né? Eles freiam. Pois é. Então, muito cuidado. Nós e vós. Presente do indicativo. Olho aberto. Agora, você não imagina. Quando eu pego um verbo desse, no presente do indicativo, e jogo para o presente subjuntivo. Vamos relembrar a conversão? Só para você saber. O verbo é recear. A vogal-chave, a vogal temática, é A. Recear. Aquela história. Verbo terminado em AR, ER, não tem aquelas coisas? Primeira conjugação, segundo, pronto, aquele negócio. Recear é um verbo terminado em AR. Todo e qualquer verbo que termina com A, né, no caso vogal temática A vira E no subjuntivo. Para conjugar esse verbo recear, no presente do subjuntivo, olha só. Eu receio, que eu receie, que tu receies, que ele receie, que nós, olha só o nós, receiemos.
receemos. 2 vezes a letra E. Não é receiemos, não tem nada disso. Receiemos, não. Que nós receemos, que vós receeis. 2 És. Receeis, tudo junto. Que eles receiem. Agora, engraçado, né? Geralmente, próximo a datas comemorativas, Dia dos Pais, da Mãe, daquele negócio todo, o pessoal faz: presentei a mamãe. Presentei. Não termina com I, não, gente. Presentei saborei Percebeu? Pentei o cabelo. E o pior é que o pessoal faz: pentie o cabelo, vá, pentie. Pentie. Olha, não, pode achar que é mesmo pentio. Pentio não, pai. Pentei, ó. Já falamos antes, lembra aquela aula anterior? Pois é, pentei. Não tem vergonha não. Parece com aquele negócio. Parece não. Parece nada com aquilo não. Pentei, ó. É assim mesmo. Eles penteiam. Penteiam. Receiam, saboreiam, norteiam, medeiam. Mediar, medeiam é diferente, né? Verbo terminação IAR, que depois a gente fala um pouco sobre isso. Vamos voltar para o verbo recear, então? Vamos ver qual é a conjugação? Veja lá, acompanhe. E aí? Atenção, som. Atenção, senhores passageiros. Sem, no entanto, assumir esse receio, em que trecho o verbo recear está correto? Eu receei. Olha só. Eu receei. Tu receaste. Receei. Duplo não estranho não, viu? Né, recear. Eu receei. Certíssimo. Tu receaste, ele receou. Receamos, receastes, recearam. Pretérito perfeito do verbo recear. A letra A está certíssima. Eu receiava. Eita. Não tem I, gente. Isso aqui não é presente no indicativo. Terminação vá é pretérito imperfeito. Terminação vá, pretérito imperfeito. Eu receava, tu receavas, ele receava. Receávamos, receáveis, receavam. Percebeu? Receavam. Cuidado com isso aqui. Nós receiamos. Não, nós receamos. Nós receamos. Percebeu? Cuidado aqui. Receem. Não, receiem. Com I. Que eu recei. Aqui, claro, pretérito imperfeito do indicativo. Aqui, receamos, presente do indicativo. Nós receamos, vós receais. Aqui, que eu receie, que tu receias, que eles receiem, presente do subjuntivo. Cuidado com a conjugação. Receiarmos. Pode notar, ele bota logo nós e o vós, tá aqui, ó. Nós, para você tomar cuidado com isso, hein? Receiarmos, não, recearmos, sem o I. Sem o I. Afim, percebeu? Então, quando eu recear, quando tu receares, quando ele recear. Quando nós recearmos, não tem I. Recearmos, percebeu? Cuidado aqui. Resposta certa, claro, letra A, indicando a própria conjugação do verbo recear. Agora, cuidado. Não confunda as conjugações dos verbos que terminam com EAR com os verbos que terminam com IAR. Já resolvemos uma prova aqui mesmo no curso do Sesgran Rio. Já resolvemos uma prova lá atrás, em que você tinha, por exemplo, exemplos, né, dos verbos terminados em IAR. Os verbos Mário, não sei se você se recorda. Verbos Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Vou repetir. Mediar, Mário, né? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses 5. Mediar, eu medeio. É assim mesmo. Eu medeio, não é medio não, viu? Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, nós e vós, né? Sempre mudando a história nós e vós. Pode ver. Mudou a história nos verbos terminados em EAR e mudou a história também nos verbos terminados com IAR. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Aí, como sempre, nós e o vós mudam. Nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Se você observar, os verbos terminados em EAR recebem I no presente do indicativo. Os verbos terminados em IAR recebem E no presente do indicativo. É como se fosse uma troca, um cruzamento aí, né? Um intercruzamento doido aí desse negócio. Pois é. Da mesma forma, o verbo ansiar,
eu anseio, tu anseias, ele anseia. O verbo remediar, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. O verbo incendiar, eu incendeio, tu incendeias, ele incendeia. Odiar, odeio, Deus, odeio. Não vai dizer, eu odio você. Odio não dá. Muito menos, eu remedio, tu remedia. Não, pode ser que eu medio o debate. Medio não, eu medeio o debate. Eu intermedeio o debate. Percebeu? Os males não se remediam assim tão facilmente. E não remediam. Percebeu? Cuidado com o nosso ouvido traidor, hein? Ele escuta essas variações, essas variantes por aí afora, a gente vicia e é aquela velha história. Costume de casa vai à praça. Da praça para a prova é um pulo, viu? Fique ligado. Próxima aula a gente continua. Até lá.